período simples é aquela frase que tem apenas um verbo, período composto, e que tem mais de um verbo. Então, é o capítulo 11, é uma pequena revisão para quinta-feira. Quem entrou depois que eu já tinha falado, de quinta para sexta eu vou estar falando, isso só tem hoje, amanhã a gente não tem aula, e quinta, durante a aula, eu vou falando com vocês também para lembrá-los, tá? É de quinta para sexta. Então, vamos lá. O carro é marrom. Aqui, deixa eu só fazer um parênteses. Eu vou chamar por nome, tá? Mas agilizem. Quem não tem o microfone, eu quero agilidade, tá? Demorou um pouquinho, eu já não chamo mais. Então, pode abaixar a mão aí, eu vou chamando aleatoriamente. Hoje eu que vou chamar, tá? Então, fiquem atentos. Nós temos a correção desses e temos a correção da tarefa. Eu quero uma participação de muitos alunos no dia de hoje. Vamos lá. Yuri, o carro é marrom. É período simples ou composto? Período simples, o verbo é. Ok, período simples, porque só tem um verbo, que é, joia. Período simples. Quero aquele celular, Willig, simples ou composto? Willig. Simples. Período simples, que só tem um verbo, quero. Então, PS. O sal é o melhor tempero, Miguel Jorge. O sal é o melhor tempero? O período simples. Período simples, que só tem um verbo, é. Vitor Hugo, quando minha cachorra fugiu, eu fiquei muito triste, simples ou composto? Vitor Hugo, hein? Composto. Rápido. Período composto. Eu quero agilidade na resposta. Se a tarefa está feita, é responder com agilidade. Rebeca, vou levar um lanche para matar a fome do meu filho, que está estudando muito para o vestibular. Período simples ou composto? Hã? Período composto. Período composto. Tem vários verbos aí. Já acordamos, Miguel Paiva. Simples ou composto? Período simples? Período simples, só tem um verbo. Luíde, hoje está tão quente, período simples ou composto? Período simples. Período simples, só tem um verbo, ok. Preciso disto, Guilherme Viana. Simples ou composto? Guilherme Viana? Guilherme Viana. Simples ou composto? Perdeu a oportunidade de ganhar pontinho extra, hein? Lorena, preciso disto, simples ou composto? Lorena. Lorena, você pode pelo chat, professora. A Lorena não tá. Ah, está pelo chat? Ai, perdão. Verdade. O Luiz que respondeu, deixa eu ver aqui. Ah, o Luiz. Ah, não. Eduardo. Não, Lorena. Lorena, não está pelo chat. Perdeu a oportunidade de ganhar pontinho extra. Daniel Campbell, período simples ou composto? Preciso disto. Daniel Campbell. Hã? Eu posso falar? Período Daniel simples? Campbell, de período simples, ok. Carolina, conversamos quando eu voltar. Período simples ou composto? Período composto. Período composto, ok. Arthur Lopes, descansou, passeou e fez o que mais quis nas férias. Período simples ou composto? Período composto. Período composto, ok. Deixa eu ler um recadinho aqui. Número 2, vamos lá. Classifique as orações destacadas nos períodos a seguir, indicando C para coordenada e S para subordinada. Lembrando aqui, as coordenadas são aquelas independentes, não precisa de uma outra oração para você concluir, para você compreender. Já as subordinadas, elas são dependentes. Tem umas conjunções coordenadas que vocês vocês têm aí no caderno, que eu pedi para vocês copiarem o quadro das orações coordenadas.
Dentro das subordinadas, nós temos a conjunção integrante que. Nas subordinadas, principalmente que vocês vão aprender mais adiante, que são as subordinadas substantivas, todas elas têm a conjunção integrante que ou a conjunção integrante se, né, nas subordinadas. As subordinadas, elas podem ser as adverbiais, as substantivas, as adjetivas. Na apostila, foi apresentando da seguinte maneira, né? Conformativa, consecutiva, o causal, com algumas conjunções que deu para a gente fazer os exercícios, analisando as frases, deu para perceber. Então, vamos ver, as coordenadas vocês já têm. Na primeira, Marcela assaltou a loja e correu pela porta dos fundos. É coordenada ou subordinada? Coordenada? Coordenada. Nós temos ali a conjunção e, que é a adição. Né? Será que tem alguém querendo entrar na aula? Deixa eu ver aqui. Não, admitiu, né? Cheguei cedo, portanto, terei de esperar a escola abrir. Lívia, coordenada ou subordinada? Coordenada? Não, a segunda sim, eu estou lá na terceira. A segunda sim, nós temos lá o portanto. Se eu coloco só assim, ó, cheguei cedo, você não precisa, né, de mais nada. Cheguei cedo, é uma oração independente da outra. Assaltou a loja. Né? Agora, cheguei cedo, portanto, nós temos o portanto como uma conjunção conclusiva. O e na primeira temos uma conjunção de adição, aditiva. A terceira vai ser a Amanda, tá? É necessário que eles façam barulho. Então, a Amanda, como que ela é classificada? Subordinada? Subordinada, sim. Aqui vocês vão aprender no 8º ano, é necessário. O que é necessário? Então, a oração seguinte vai ser subjetiva, vai ser uma oração subordinada substantiva, e essa terceira, tá? Vamos lá. Antes que o prazo terminasse, Mariana fez sua matrícula. Deixa eu ver aqui, peraí. Isadora, como que fica? Antes que o prazo terminasse, é coordenada ou subordinada? Jamile, coordenada ou subordinada? Subordinada. Subordinada, joia, Jamile, muito bem. Agora vamos dar continuidade aqui. Vou ligar para ele. Opa, peraí, gente. Vou ligar para ele, logo saberei. Ih, já tem ali. Não é conclusiva, não, peraí. A outra que é conclusiva, peraí, está errado aqui. Vou ligar para ele, logo saberei o que aconteceu. Catarina, como que classifica essa oração que está em destaque? Vou ligar. Coordenada, joia, Catarina, muito bem. Colocou no bate-papo, joia. Não tem microfone? Põe no bate-papo. Estima que se recupere logo, Gustavo Henrique, o que você colocou aí? Subordinada. Subordinada, muito bem. Quem estima? Eu estimo. Eu estimo o quê? Né? Está precisando de um complemento para esta oração. Então, a segunda, que se recupere logo, vocês vão aprender que ela vai ser subordinada, substantiva, objetiva, direta, tá? Sempre nas coordenadas, a que não tem conjunção, ela é chamada de coordenada assindética. Nas subordinadas, quando não tem conjunção, como é o caso dali do estimo, ela vai ser oração principal, tá? Então, vamos ver a próxima aqui. Não entendia ou fugia, ou fingia não entender. Pedro Almir, o que você colocou? Pedro Almir. Perdeu a oportunidade. Sim. Oi, Pedro Almir? É? Não. Período sim. Quem respondeu? Oração coordenada ou subordinada, Pedro Almir? Arthur Eloy, coordenada ou subordinada? Arthur Eloy.
O Arthur, ela é no chat. Está no chat, colocou agora. Coordenada, joia, porque não estava não, apareceu agorinha para mim. Ok. O Miguel Jorge está colocando que a tela está toda travada, tá para vocês também, alunos? A tela Pra está mim, travada? não. Não, então é pra algum... mim não. Não, então Miguel Jorge, algum probleminha aí, tá? Pede ajuda, algum probleminha aí com o seu. Vamos dar continuidade, então, só um instantinho. Classifique as orações coordenadas destacadas. Então, aqui nós já sabemos que todas elas são coordenadas, no enunciado está dizendo isso. João Vitor Carvalho, eu queria ficar no litoral, mas tenho que trabalhar amanhã. Como que você classificou essa daí? João Vitor Carvalho. Breno, como que você classifica essa aí? Breno, eu espero você digitar. João Vitor Carvalho perdeu a possibilidade do pontinho extra. Breno, digita aí para mim. Põe no bate-papo que oração coordenada, como se classifica o mas... Ok, Miguel Paiva, já li aqui o seu recadinho. O Breno respondeu, mas, porém, contudo, todavia, é oposição, só que ela tem esse nome aqui, olha. Breno, oração coordenada sindética adversativa. Ela realmente indica uma oposição, como você colocou ali, só que ela não é falada, classificada como opositiva, tá? Ela é classificada como adversativa, é o nome correto dela, tá, Breno? Arruma aí no seu caderno. Agora, João Marcelo, só um instantinho. Os anos passavam, a responsabilidade crescia. Como que você classificou, João Marcelo? Pedro Almir, quem respondeu agora? Coloca aí, Pedro Almir, já que deu problema no áudio, não teve a possibilidade de responder. Põe aí, Pedro Almir, no bate-papo, como que classifica esta oração? Os anos passavam. Se ela é coordenada e não tem conjunção nela, como que classifica? Hein, Pedro Almir? Pedro Almir, como que classifica? João Marcelo vai participar ou não? Pedro Almir e João Marcelo. Daniel, perderam a oportunidade, hein? Daniel Moraes, como que você classifica esta oração? Oração coordenada sintética opositiva? Não, a letra B, meu querido, e não existe opositiva, foi o que eu falei. É adversativa, que é a letra A, mas, porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto. Eu estou na letra B. Os anos passavam. Não tem conjunção aí, Daniel Moraes. Como que classifica? Posso responder, professora? Daniel Moraes? Eu não sei, professora. Não sabe, né? Ok, não fez, né? Que era só pesquisar no caderno. Quem disse que pediu para responder? Maria Eduarda. Maria Eduarda, não tinha colocado seu nome aqui, peraí, é porque hoje eu estou sem folha, Maria Eduarda, então eu estou tendo que me organizar aqui. Maria Eduarda, como que fica então, minha princesa? Oração coordenada. Hein? Eu queria tanto responder. Maria Eduarda, você não pediu para responder? Deve ter caído o áudio, professor. Põe no Vocês bate-papo. Põe no bate-papo. Já disse isso para vocês. Quem que está pedindo para responder? Vitor Hugo. Vitor Hugo de novo? Então vamos, espera aí, Vitor Hugo. Vamos tentar Isadora, saúde. Vamos tentar Isadora, vamos tentar Lucas. Tia, Oi. Isadora, é a sintética, né? Isso aí, a sindética Isadora. Não tem conjunção, ela... Oi, quem está falando?
Saiu um monte de pessoas da reunião. Não entendi. Saiu um monte de pessoas. Ah, caiu, ou será que não fez tarefa e não quer responder? Hein? Tem duas opções aí. Vamos lá. Eu espero acreditar que realmente caiu. Vamos Eu pensar tinha no caído, positivo. mas eu voltei. Que bom, eu vi aqui seu recadinho. Irei de avião ou pegarei um ônibus? Vamos Posso ver. responder? Luca, quem que falou? Quem falou? Jorge. Professora, eu não consegui responder porque eu caiu, eu não escutava nada. Então Maria vamos lá, Eduarda. Maria Eduarda, responde agora. Letra C, irei de avião ou pegarei um ônibus? Oração coordenada assindética. Não, a letra C tem conjunção aí. Olha bem. A letra C. É que você ia responder a letra B. Aí a letra B, a Isadora respondeu que você demorou, caiu, né? Agora vamos lá. Agora é o oração coordenada sindética, o quê? Ou, ora, quer, seria o quê? Essa eu esqueci. Nossa senhora, tá na ponta da língua. Eu sei essa. Alternativa? Alternativa. É. Isso, alternativa. De Olha, alternância. pessoal, quem não fez tarefa é perigoso, hein? Aqui era uma maneira de vocês estarem recordando, estudando para a atividade avaliativa de quinta-feira. Então, vamos lá. Atenção só para eu rever. Oi. Para a frase C ter a oração coordenada de alternância cinética, tem que ter os dois ou pode ter Não. apenas um? Somente um, olha esta aí. Olha o exemplo nesta aí que eu acabei de ler, né? Olha só a frase. Não entendia ou fingia não entender. Você pode ter os dois ou não. Se aparecer os dois, as duas orações seriam ou serão classificadas como coordenada sindética alternativa. Se aparecer apenas em uma oração, como é nesse caso, a primeira é coordenada assindética, porque não tem conjunção. A segunda, que ela é coordenada sindética alternativa. Bom? Agora, não vou voltar mais nesse conteúdo. Aí está a revisão para atividade avaliativa. Período simples composto e as orações coordenadas e subordinadas, tá? Mais as coordenadas que vocês já têm nos quadrinhos. As subordinadas é para vocês reconhecerem. Lembrando, as coordenadas são independentes, as subordinadas já precisam de uma outra oração para ela ficar completa. Elas são dependentes, tá? Então, aí tem a revisão do capítulo 11. Ok? Alguma pergunta sobre essa revisão para a gente ir adiante? Não. No? Atenção. Só queria saber. Hã? O quê? Só queria saber isso mesmo. Tá bom. Atenção rapidinho, só porque hoje realmente eu sem papel fico um pouquinho perdida. Eu vou repetir, vou falar os nomes de quem respondeu para mim. E a tarefa que eu vou dar continuidade daqui a pouquinho, eu chamo outros, tá? E alguns alunos entraram depois que eu não pus um nome aqui, eu vou ter que acrescentar. E depois só me diz quem eu não falar. Eu estou vendo ali, o Guilherme Francisco entrou, eu não pus o nome dele. Olha, quem participou? Villiger, Miguel Jorge, Vitor Hugo, Rebeca, Miguel Paiva, Luíde, Yuri, Daniel Campbell, Carolina, Marcela, Maria Eduarda, Lívia, Amanda, Catarina, Arthur Eloy, Arthur Lopes, Breno, Jamile, Isadora, Gustavo Henrique. Esses foram os alunos que participaram, certo? Deixei de falar alguém? Agora eu vou colocar outros alunos que entraram na sala de aula para eu continuar chamando. Entraram Guilherme Francisco, a Ana Júlia, que entraram em aula. Deixa eu ver, acho que só, o resto estão todos, o restante está todo aqui. Muito bem. Agora vocês vão pegar a apostila de vocês. Apostila. Na página 57. Apostila 4. Apostila 3, eu não terminei a 3, eu tenho que terminar essa semana a 3, hein, gente? Olha bem, a 57 não era tarefa, tá? Primeiro eu vou concluir a parte gramatical, depois eu chamo na tarefa. Na hora da tarefa eu chamo por nomes, tá? Essa aqui nós vamos
fazer juntos. Página 57, o número 1 do exercício de fixação, onde a gente começou na aula passada, juntos, a gente estava fazendo juntos, e eu não passei como tarefa, tá? A colocação pronominal. Sabemos que o pronome pessoal oblíquo, ele pode ser colocado antes do verbo, no meio do verbo e depois do verbo. Antes do verbo é a próclise, no meio do verbo é a mesóclise, e após o verbo ela é denominado, o pronome é denominado com uma colocação ênclise. Então, tem várias regras que tem aí na página 54 de vocês, várias regrinhas da colocação pronominal. Capítulo 13, página 54. E na quinta-feira, mesmo que não dê para a gente corrigir toda a parte de interpretação, eu vou precisar entrar no livro 4, tá, meus amores? A interpretação não dando muito para eu corrigir, eu deixo as respostas na sala de aula, nos slides, e vocês vão conferindo. Eu vou ver com o Fábio se eu posso fazer isso, tá? Para eu me preocupar com a parte gramatical, e a gente faz algumas interpretações, o restante eu passo como tarefa. Não dando para eu corrigir tudo, eu vou deixar as respostas nos slides. Muito bem, é rapidinho aqui. A próclise, olhem bem as regrinhas da próclise, eu não vou voltar nisso aqui, é só bem rapidinho. O verbo é antecedido por palavra que expressa negação, o outro por pronome interrogativo, indefinido ou demonstrativo. Olhem lá, quando inicia por um desses pronomes. Eu uso também a próclise quando o verbo é antecedido e modificado por advérbio ou locução adverbial. Aí nós temos os casos que vocês, as regrinhas que vocês têm que estudar e entender dos casos que se usa a próclise. E mais uma, quando a oração é exclamativa ou expressa por desejos. Expressa desejo, vontade. Quantas lembranças me trazem essas fotografias, né? Uma frase que expressa aí uma exclamação e desejo. Deus te proteja de coisas ruins, né? Está desejando aí também. A mesóclise, quando não segue, os verbos têm que estar no futuro do presente ou no futuro do pretérito, mas que não siga nenhum caso de regra da próclise. Aí eu encontro uma mesóclise, e o pronome fica no meio do verbo. Olha lá, verbo no futuro do presente ou no futuro do pretérito, desde que não aplique nenhuma das regras de próclise. Escrever-te-ei em breve. Então, nós temos escreverei, o futuro do presente, coloco aí o pronome pessoal oblíquo no meio do verbo. Se não estivesses tão cansado, chamar-te-ia para passear, o verbo no futuro do pretérito. Portanto, eu encontro aí a mesóclise. E do outro lado, nós fizemos uns exercícios. Espera aí. Só um instantinho, e vamos ver o caso do ênclise, o uso do pronome oblíquo átono depois do verbo. Então, vem o verbo primeiro, quando o pronome vem depois do verbo, caracterizando como a oração iniciando por verbo, nós temos uma ênclise. Quando o verbo está no imperativo afirmativo, nós temos uma ênclise. Olha lá, por favor, entregue esta encomenda. Então, eu tenho que usar o pronome pessoal oblíquo depois do verbo. Quando o verbo apresenta no gerúndio, né? Cumprimentando é verbo no gerúndio. Caso o verbo no gerúndio seja antecedido pela preposição em, ou por alguma palavra que exija próclise, esta deve ser utilizada. Vimos tudo isso semana passada, por isso que eu estou fazendo uma rápida revisão, tá bom? Espera aí que o Gorito está entrando. Em se tratando de direitos, todos devem ser respeitados. Só um instantinho, deixa eu pôr o Matheus Gorito aqui. E no meu caderno. Ok. E do outro lado, continua não se queixando. Olha lá o advérbio não, que é um caso de
próclise, então não pode ser aí a ênclise, porque tem um advérbio, então o pronome tem que vir antes do verbo e não depois. Não continua queixando-se, não queixando-se. Nem tem sentido quando a gente fala isso, né? E quando usa-se a ênclise também no verbo no infinitivo. Posso explicar-me brevemente. Olha, o verbo explicar é infinitivo. Infinitivo são aqueles verbos que terminam em R. Para acompanhá-la, ao invés de falar acompanhar ela, eu uso acompanhar lá. Eu tiro o R, lembra aquela regrinha que vimos também na aula passada? Os verbos terminados em R, em S ou em Z, eu corto, eu retiro essas 3 letras, ou uma das 3 letras, e coloco lo, lá, los, las. Aí nós temos os casos... Opa, peraí. Os casos de ênclise. Na página seguinte tem a regrinha que eu vou ainda fazer uns exercícios com vocês, desses que eu só mencionei. Verbos terminados em R, S, Z, verbos terminados em M, ao, atil, em em, tem outra regrinha, né? Na outra semana nós trabalharemos com essas atividades, ou na quinta-feira, vamos ver. Tá? Então, na página 57... Opa, peraí. Está aparecendo aqui a resposta, desculpem, gente. Nós paramos aqui, colocando próclise, M para mesóclise e E para ênclise. Lembrando, próclise, pronome antes do verbo, mesóclise, pronome no meio do verbo, e ênclise, pronome depois do verbo, pronome pessoal oblíquo. Gorito, que entrou agora, estamos na página 57 da apostila, tá bom? Nós já corrigimos toda a folhinha lá de revisão para quinta-feira. Depois eu vou colocar no slide para conferir. Então, vamos dar continuidade aqui. Esse nós podemos fazer juntos, tá? Isso aí não tem pontuação extra, não. Agradecer-te-ia muito se fizesses esse favor. Como que eu classifico a colocação? Professora. Mesóclise. Está Eu errado. A classifico primeira, como... você leu a letra. Não entendi. Você leu o errado, a primeira. Como assim li errado? É Hein? porque você leu a errada, você leu a penúltima. Mas não foi na... Eu marquei aqui, ó, falta corrigir essa aí que eu acabei de ler, mas a última. Eu anotei aqui na minha apostila, por isso que eu já comecei nessa daí. Eu já fiz as outras, não já ou não? Hein, alunos? Professora, essa daí você já corrigiu. Ah, mas eu anotei aqui, ó, falta corrigir, para eu não me esquecer. Aí, seguindo, nós fizemos juntos na quinta-feira, acabou o tempo, marquei aqui na minha apostila. Será que eu estou errada? De todo mundo já está corrigida, número 1? Vocês vão dando certinho ou vocês fizeram, que eu pedi para vocês irem fazendo? E aí depois eu fui corrigindo. Alguém pode me responder? Senão eu não vou ficar perdendo tempo, né? A outra de baixo também eu já corrigi? Não, a de baixo não. Então, vamos A de lá. baixo, Então, a se 2 e a vocês 3. falaram que eu já corrigi a número 1, melhor ainda. Vamos lá. Vamos para a número 2, então. Assinale a opção em que a colocação pronominal utilizada está adequada. Então, vocês vão ter que olhar, vamos ver juntos aí os pronomes, hein? Jamais fale-lhe, tá na primeira, olha o pronome oblíquo lhe depois do verbo. Ouvi antes, ouvi ontem à noite na avenida. Quem perguntar-lhe-á a respeito do ocorrido, encontrá-los me fez lembrar o passado. Assim a gente já escutando, só de eu ler e vocês irem escutando, qual que vocês consideram aí Letra que é D. correta? Hein? Letra D. A letra D de dado. Primeiro, ó, jamais teria que ser o pronome antes do verbo. Olha lá a palavrinha jamais, indicando negação. Então, é aquela regrinha que tem lá. A segunda, ouvi ontem à noite, seria o contrário, seria uma ênclise aí.
Quem perguntar Leá a respeito não poderia ser a mesóclise, embora seja aí um futuro do presente, mas olha lá o pronome interrogativo iniciando a frase, então é caso de uma próclise e não mesóclise. Só vai poder ser mesóclise se não tiver caso de próclise, daquelas regrinhas de próclise. Então, a única que daria seria encontrá-los, que é o verbo no infinitivo, né? Encontrar eles. Então, o verbo iniciando aí seria a ênclise. Joia. Número 3, vamos ver aqui. Relacione as colunas a seguir, associando cada frase à regra de uso da próclise. Temos que olhar as regras de próclise. Vamos ver a primeira, ora. Nada os fará voltar atrás. Parem de rabiscar a tela, por A favor. palavra negativa antecedendo o verbo. Ok, então a palavra negativa antecedendo o verbo. Eu não vou mostrar o gabarito, não, porque depois, senão vocês vão ver todas as respostas aí. Não tem como eu ver separado, tá? Não tem como eu mostrar aqui separado. Então, a número 1 é a penúltima regrinha que tem aí do lado.